Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa ultra rápida teleaula, cujo tema que será abordado é medida de um ângulo. Sabemos que um ângulo ele pode ser medido e que a unidade de medida de um ângulo é o grau e é representado por esse símbolo que está aí, certo? Observe a representação de um ângulo de meia volta. Temos uma semirreta com a origem em O, passando pelo ponto A. Temos uma reta oposta à semirreta dada, uma semirreta oposta à semirreta dada, com origem em O também, passando pelo ponto B. E aí nós temos a representação deste ângulo de meia volta, e que nós podemos denominá-lo como ângulo AOB ou ângulo BOA. O ângulo AOB, ou BOA, como queira, que representa o ângulo de meia volta, ele é formado pelas semirretas opostas OA e OB, essas que estão aí tremendo. Dizemos que o ângulo AOB é um ângulo raso e sua medida é igual a 180 graus. Se dividirmos um ângulo de medida igual a 180 graus em 180 partes, ou em 180 ângulos menores de mesma medida, cada ângulo obtido terá uma medida igual a 1 grau. Olha aí o exemplo. Aqui eu tenho um ângulo de 1 grau. Aqui nós temos o ângulo de 2 graus. Aqui nós temos o ângulo de 3 graus. E se continuássemos sucessivamente, nós teríamos aí 180 ângulos, cada um medindo 1 grau. Também vimos que o transferidor é um instrumento que nós utilizamos para medir os ângulos e que ele está dividido em medidas iguais a 1 grau. Temos aí este transferidor dividido em 180 partes iguais e que representa um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus, que é denominado como ângulo raso. Temos esse outro transferidor dividido em 360 partes e que representa o ângulo de uma volta inteira, ou ângulo de 360 graus. Vamos relembrar como proceder para medir ângulos usando esse instrumento denominado transferidor. Nós temos aí o ângulo BOA e o transferidor de 180 graus. O centro do transferidor ele deve coincidir com o vértice do ângulo. Como nós podemos observar, a nossa origem, o nosso vértice, ele está exatamente coincidindo com o centro do transferidor. Uma das semirretas, no caso aqui desta figura, a semirreta OA, ela deve ficar alinhada ao ponto central do transferidor e passando pelo ângulo de 0 grau do instrumento. Perceba que a semirreta OA ela está exatamente alinhada sobre o ângulo de 0 grau do transferidor. O terceiro passo é que a outra semirreta, no caso a semirreta OB, ela estará sobre a marca do ângulo que nós queremos medi-lo. Então nós devemos posicionar o transferidor desta maneira. O centro do transferidor exatamente sobre o vértice do ângulo a ser medido. Uma das semirretas, no caso aí do exemplo, a semirreta OA, ela tem que ficar alinhada no transferidor, passando pelo 0 grau, e dessa forma nós vamos conseguir determinar a medida deste ângulo, ou seja, a sua abertura. Então você pode observar que nós vamos medir esse ângulo e cuja medida é igual a 40 graus, e que eu posso indicá-lo desta forma: a medida do ângulo BOA é igual a 40 graus. Esta é a notação para a representação da medida de um determinado ângulo. Então nós temos aí 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. Esta é a medida deste ângulo que nós construímos. Vou eliminar aqui a semirreta OB para você visualizar a medida exata de 40 graus. Fizemos uma ampliação aí do transferidor. Os submúltiplos do grau são 1 minuto e 1 segundo. Indicamos 1 minuto por um apóstrofo, esse sinal gráfico,
e 1 segundo por 1 com esse símbolo aspas. Da mesma maneira que, vamos pegar uma grandeza aí, o grama, ele tem os seus submúltiplos, né? Grandeza não, perdão, uma unidade de medida, né? Grandeza é aquilo que nós podemos medir. Então a massa de um corpo é uma grandeza que eu uso a unidade de medida, o grama, para poder medi-lo. E ele tem seus submúltiplos, o decigrama, o centigrama, o miligrama. E o grau, nós temos também os submúltiplos que estão aí, o minuto e o segundo. Veja a relação entre grau e seu submúltiplo. 1 grau é igual a 60 minutos, ou seja, 1 minuto equivale a 1 grau dividido em 60 partes. E 1 minuto é igual a 60 segundos, ou seja, 1 segundo eu pego o minuto e divido em 60 partes iguais. Estes são os submúltiplos que numa futura aula nós trataremos especificamente deste assunto. Nós agradecemos e aguardamos você numa próxima teleaula, cujo tema será classificação de um ângulo. Um abraço e tchau, tchau.